Irmãos queridos, é muito bom quando nós nos reunimos, e nós nos reunimos como povo de Deus, nos reunimos como homens e mulheres de Deus, membros de um só corpo, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, restaurados pelo sangue de Cristo, transformados pelo sangue de Cristo. E nós precisamos entender, e é necessário que isso fique claro para nós, que quando somos restaurados, quando somos redimidos, quando somos lavados, quando somos resgatados, nós precisamos viver em novidade de vida. Esse é o propósito de Deus para nós. Não existem outras possibilidades. Não dá para você ser cristão e viver de qualquer jeito. Não dá para você ser cristão e viver uma vida de crente dentro da igreja e de ímpio lá fora. Não dá. Nós temos que ter na nossa vida, em toda a nossa caminhada, um procedimento cristão. Um procedimento de paz no nosso coração. Nos nossos relacionamentos com Deus, nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com as pessoas do mundo, com as autoridades, com todo mundo. A nossa vida precisa ser pautada em transformação. Pedro está falando sobre santidade de vida aqui no texto que nós lemos. E ele diz que nós precisamos ser sóbrios, esperando inteiramente na graça que nos foi trazida na revelação de Jesus Cristo. Bom, para nós não há nenhum tipo de segredo para entendermos que Jesus se revelou para que nós tenhamos vida. Hoje é dia dos finados. E eu costumo dizer que essa festa não nos representa. Não nos representa. Nós somos crentes e nós celebramos a vida e não a morte. Eu estive em alguns lugares, inclusive fora do Brasil, eu estive na Argentina. Eu vou dar esse exemplo. Na Argentina, a morte é celebrada. Lá existe um santo chamado San La Muerte. O San La Muerte é aquela figura que a gente conhece, daquele cara com capuz, com uma foice na mão, aquela figura da morte mesmo. E esse demônio, ele é celebrado em toda a periferia, pelo menos da cidade que eu estive, em La Plata. Em Buenos Aires eu não vi, mas La Plata eu andei pela periferia. Em quase toda a casa tinha uma estátua desse cidadão, que é o San La Muerte, com cachaça, com vela, parecendo a nossa macumba daqui, né? Só que lá ele é celebrado dentro de um contexto católico mesmo. Alguns católicos que são mais conservadores não o acatam, outros acatam, é como aqui no Brasil. Alguns católicos mais conservadores não acatam determinadas práticas, outros até aceitam. Mas ali a morte é celebrada. No México, hoje também, é uma festa. A festa da morte, é uma festa muito grande. Eles param o país para poder celebrar a morte. Estados Unidos, há 2 dias atrás, foi o dia de Halloween, onde a morte também é lembrada e celebrada. E ali, com requintes de horror, né? As casas são todas decoradas com requintes relacionados à festa do Dia das Bruxas, as escolas, as crianças. Infelizmente, aqui no Brasil também, algumas escolas seguem essa linha e algumas até tentam obrigar as crianças a entrar nesse processo. Mas nós, os cristãos, nós não celebramos nada disso, nós celebramos a vida. Porque a nossa vida, ela teve origem na morte de Cristo. Só que Cristo não permaneceu morto, Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou, e quando Cristo ressuscita, Ele nos garante a vida, e nos garante isso pela graça. E quando a gente fala na palavra graça, no termo graça, o que nós estamos dizendo é que não nos custou nada. Não foi nada que tivéssemos feito. Paulo vai falar isso em Efésios.
E toda a Bíblia, todo o Novo Testamento está baseado na graça de Deus. Não nos custou nada, mas Cristo pagou o preço e nós estamos esperando. A nossa esperança é que essa graça que nos alcançou, nos alcance e nos mantenha durante toda a nossa vida, aqui neste mundo, e quando cruzarmos a linha da vida, quando estivermos do outro lado também. A palavra de Deus diz para nós cingirmos o nosso entendimento, quer dizer, nós temos que amoldar o nosso entendimento, nós temos que entender que hoje a nossa cabeça é outra, nós já não somos mais como éramos anteriormente, na nossa ignorância, como diz o texto aqui. Antes de conhecermos a Deus, a nossa vida de qualquer jeito. A nossa vida, ela tinha um objetivo de hedonista, de viver pelo prazer, um objetivo de viver cada dia, né, e assim, curtir o máximo que puder, porque depois da morte não tem mais nada, mas hoje não. Hoje nós não somos ignorantes, é por isso que quando Paulo fala aos Tessalonicenses sobre a morte, ele fala exatamente isso. Eu não quero que vocês sejam ignorantes quando pensar na morte. Eu não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles que não temem a Deus. Nós sabemos que a morte é uma transição para a vida. E todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles vivem na expectativa dessa revelação de Cristo que foi trazida quando Ele veio ao mundo, no cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e na vivência do Cristo homem, que viveu no nosso lugar, levou sobre si os nossos pecados e nos deu vida. Costume com a internet, eu fazendo assim na Bíblia, é mole um negócio desse? Só faltava essa, né? Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Nós éramos ignorantes. Eu olho para a minha vida e eu lembro de anos atrás, e eu fico pensando como eu pude ser tão idiota, de viver uma vida tão medíocre, de viver uma vida tão sem sentido, uma vida pautada em coisas que não tinham valor algum, e todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, vivemos assim. Alguns tiveram o privilégio de nascer nos braços de Cristo. Eu gosto de usar essa expressão. Não é que alguém seja mais privilegiado do que o outro, porque alguém já nasce crente. Ninguém nasce crente, nos tornamos crentes quando recebemos a Jesus. Mas eu gosto de usar essa expressão, nascer no braço de Cristo, que é uma expressão que define aquela pessoa que quando nasceu, a sua família já vivia para a glória de Deus. E ele nasceu, ele cresceu, ele foi educado dentro dos princípios cristãos, e é diferente daquele que veio do mundo como eu, mas mesmo esse que nasceu nos braços de Cristo, muitos destes ainda durante a sua adolescência ou na fase de jovem, se desvirtua dos caminhos de Deus, vai viver uma vida de qualquer jeito, mas o que Deus espera de nós é que a nossa vida seja pautada nos princípios do Senhor, naquilo que Deus nos oferece, deixando de lado as paixões que anteriormente estavam na nossa vida e vivendo em obediência. Obediência a quem? A palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos aprender como é que a nossa vida precisa ser desdobrada. Você tem alguma dúvida quanto ao seu comportamento? Busque na palavra de Deus. Tem alguma dúvida quanto aos seus relacionamentos? Busque na palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o que falar, sobre o que vestir, sobre o que fazer, sobre aonde ir? Busque na palavra de Deus. Agora você vai buscar princípios e não regras. Esses dias eu vi alguém postando, um pastor inclusive, postando na internet quase que em tom de alegria, aquilo que Israel está fazendo na faixa de Gaza. E a gente reconhece, claro, que Israel tem todo o direito de reagir, né, a aquilo que ele sofreu no dia 7 de outubro. A gente reconhece, mas a gente também se entristece.
pelos inocentes que estão morrendo nesse conflito. São milhares. E eu falei num grupo de pastores pedindo oração. Pedindo oração. Eu falei, olha, irmãos, vamos orar por essas pessoas, né? Elas estão lá e estão sendo vitimadas também do ataque dos dois lados, tanto de um lado como de outro. Obviamente que hoje aqueles que estão na faixa de Gaza são os mais prejudicados. E um pastor simplesmente saiu com uma mais ou menos assim. Eu não consigo imaginar, por exemplo, quando Deus mandou Josué avançar em cima dos inimigos, que alguém pudesse orar pelos inimigos. Eu falei, irmão, eu assim, estou impressionado com a sua insensibilidade. Aí ele pegou e falou, não, pastor, isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Aí eu peguei e falei algumas coisas do Velho Testamento. Falei, então você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, porque é a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Cristo que diz assim, tendes ouvido, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é palavra de Deus, contextualizada. Então, obediência à palavra de Deus contextualizada. Não é a palavra de Deus de uma forma fundamentalista, de uma forma pinçada. Tem pessoas que pinçam alguns textos na palavra de Deus ao seu bel prazer, para poder justificar atitudes que são benéficas normalmente a elas. O que Deus espera de nós é que haja obediência aos princípios da palavra de Deus, aos princípios daquilo que Deus ensina. Porque a Bíblia não é livro de regras, a Bíblia é livro de princípios. Eu falo isso, vou continuar dizendo isso, e se a igreja entender isso plenamente, eu me dou por satisfeito. Eu posso até ir embora da igreja, que se a igreja entender isso 100%, a gente está bem. A igreja precisa entender que a Bíblia é livro de princípios, princípios que se aplicam na nossa vida, princípios que precisam ser vividos por nós. Ao invés de vivermos numa vida de desobediência, seguindo as paixões que tínhamos anteriormente, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Primeiro, entender o que é santidade. Santidade é viver de forma separada. A palavra santo quer dizer separado. Separado do quê? Do pecado. Separado do mundo. Separado para a obra de Deus. Separado como alguém escolhido por Deus, alguém que Deus deu vida. Agora, Pedro, ele é muito feliz quando ele coloca aqui, em todo o vosso procedimento. Por quê? Porque tem gente que é santo dentro da igreja, mas não é em casa. Tem gente que é santo dentro da igreja, é correto dentro da igreja, mas é incorreto nos seus negócios. Tem gente que é santo quando se relaciona com os irmãos da igreja, mas é um monstro quando se relaciona com pessoas dentro de casa. A gente viu agora aí o que aconteceu desse camarada que dizem que matou a mulher, eu não sei se matou mesmo. E que confusão que a gente está vendo aí. É um que estava traindo o outro que agora apareceu que era homossexual, o outro que mandou matar, outro que matou. Tudo dentro da igreja. Que movimento louco é esse? Quer dizer que a santidade é só na hora que está no culto? A santidade é só na hora que está no grupo de irmãos? Quando sai por lá de fora, acabou a santidade? Isso é um absurdo, irmãos. E o pior é que muitas vezes isso acontece no nosso meio. Quando eu digo nosso meio, não estou falando especificamente a nossa igreja, mas pessoas no nosso contexto, de um modo geral. Pode ser até que da igreja também. Pessoas que são santas aqui dentro, mas que são demônios lá fora. Pessoas que no trato são pessoas muito mal relacionadas. Pessoas que não agem como deveriam agir. Mas nós precisamos ser santos porque Deus é santo. Deus é santo. Claro que a nossa santidade nunca vai se comparar à santidade de Deus. A santidade de Deus é absoluta. Nós falamos esses dias aqui que Deus não pode pecar. Isso é impossível que Deus faça. Deus não peca, porque Ele é santo. Absolutamente santo. Integralmente santo em tudo. Aquilo que faz, aquilo que fala, aquilo que fez e aquilo que fará.
Mas nós precisamos seguir o bom exemplo de santidade de Jesus, que viveu no mundo contaminado como nós. O mesmo mundo que nós vivemos hoje, Jesus viveu. Num outro contexto, numa outra cultura, mas viveu o mesmo número. O mesmo demônio que nos tenta também tentou Jesus Cristo. As mesmas angústias que nós temos também teve Jesus. Lembra de Jesus do Getsêmani? Né? A mesma dor que nós sentimos, Jesus sentiu. Meu Deus, por que me desamparastes? Com as suas mãos feridas, seu lado rasgado, seus pés feridos, chicoteado, com uma coroa de espinhos, um monte de espinho na cabeça, rasgando seu couro cabeludo. Mas ele não pecou. Jesus seguiu adiante na sua caminhada, para nos deixar o exemplo. Nós precisamos ser santos, precisamos viver em santidade. Nós não vamos conseguir a santidade absoluta, mas eu tenho que falar como Paulo, você também, eu prossigo para o alvo. Porque nós estamos numa estrada que se chama a estrada da santificação, que é a mesma estrada da maturidade cristã, na qual nós vamos caminhar a nossa vida toda, e a cada dia nós vamos aparando arestas. A cada dia nós vamos deixando de lado algumas situações, a fim de que nós possamos nos parecer cada dia mais com Cristo Jesus. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui ele está falando de peregrinação, significa aqui é o nosso tempo nesse mundo, que aqui nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos ficar para semente não, irmãos. Nós estamos aqui de passagem e um dia nós vamos para nosso lar eterno, que é nos céus. E o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos viver neste mundo em temor. O que é ter temor? Eu sempre disse isso, temor não é ter medo, é respeito, respeito absoluto por Deus. E quando nós respeitamos absolutamente Deus, quando nós temos essa convicção, quando nós temos essa postura, essa posição, nós vivemos uma vida de maneira, como diz aqui o versículo 18, incorruptível, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que nós fomos comprados. Deus nos comprou com algo mais precioso do que o ouro, do que a prata, nada que possa se comparar. Então eu também tenho que ter uma vida de incorrupção. Eu tenho que viver uma vida de paz, uma vida de graça, uma vida dentro dos padrões que Deus nos deu, porque foi pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula. E aqui se refere ao sangue de Cristo, não é o sangue de cordeirinhos como no Velho Testamento. Aqui é o Cordeiro, não é cordeirinho não. Aqui é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que derramou seu sangue sobre a nossa vida. Hoje nós estamos tendo lá em São Paulo, na Cracolândia de São Paulo, um grande movimento. Eu já até conversei com o pessoal lá hoje. Um grande movimento para poder trazer a paz e a palavra de Deus àquelas pessoas que estão completamente desnorteadas. A Cracolândia de São Paulo, ela cresceu assustadoramente. Nós fizemos a primeira incursão na Cracolândia em 2009. Eu era missionário de missões nacionais e gerente dessa área no Brasil. Nós fizemos uma incursão e ali estavam, na época, 1.800 pessoas que viviam numa situação de vulnerabilidade social e de dependência química avançada. Mas eles eram mansos. Eles não atacavam assim, quer dizer, às vezes até atacavam. Um missionário nosso mesmo tomou uma pedrada na cabeça de um. Mas isso era exceção. Hoje em dia não. Hoje em dia eles cercam as pessoas, eles roubam as pessoas, eles atacam as pessoas. E é por isso que nós, os batistas, estamos lá. Para poder pregar a mensagem do Evangelho de Cristo a eles.
para poder trazer a eles a luz de Cristo, a fim de que eles também possam ser lavados pelo sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, e possam ser transformados. Você acredita que um homem daquele pode ser transformado? Dia 11 nós vamos ver um grupo de 22 destes ali, homens que saíram das Cracolândias também, lavados, restaurados, transformados e convertidos, cantando o amor de Deus na praça, porque Deus faz isso. 2009 nós começamos com uma unidade de Cristolândia em São Paulo. Hoje são mais de 36 unidades no Brasil todo, em vários estados, porque Deus é fiel. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Olha, o projeto de Deus para a salvação do homem já existe antes do homem. Quando o homem pecou, Deus já sabia que o homem ia pecar. Quando o homem caiu, Deus já sabia que o homem ia cair. E o projeto de Deus já estava estabelecido, só se concretizou. Quando o homem caiu, a primeira promessa da graça de Deus vem lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e se cumpre em Jesus Cristo quando Jesus vem ao mundo. E agora nós esperamos de novo a volta de Jesus. E você acha que está longe? Tá não. Olha para o cenário que nós estamos vivendo. Olha para o mundo de hoje. Olha para a vida ao nosso redor. Olha para as pessoas, olha para a igreja. Amor de muitos esfriando. Ciência se multiplicando. Guerras, rumores de guerras por todos os lados. Olha para o mundo que nós estamos vivendo, catástrofes naturais. Eu vim para cá, para essa cidade, lá da cidade de Itaúna, em Minas Gerais. E cheguei aqui, 2 anos depois, fui vítima de uma enchente juntamente com os irmãos. Há 3 dias atrás, lá na cidade onde eu morava, no bairro que eu morava, teve uma enchente que saiu levando e arrastando os carros, igual fez nesses grandes centros. Aqui não houve isso. Aliás, até alguns carros foram perdidos, mas não houve isso de arrastar carros. No bairro que eu morava lá, aconteceu isso. O mundo está de ponta cabeça. Nós temos visto terremotos no mundo todo, nós temos visto furacões no Brasil, furacão no Brasil, meu irmão. Terremoto no Brasil. São sinais dos fins dos tempos. Dizem que, a Bíblia diz, né, que a única coisa que ainda falta se cumprir é que a palavra de Deus seja pregada em todo o mundo, não é isso? Pois eu quero dizer para você que hoje é possível que todo mundo já conheça a palavra de Deus. A internet. Está sendo filmado aí, não está? Então, qualquer pessoa no mundo agora pode ouvir o que eu estou falando. Qualquer pessoa. Em qualquer parte do mundo. Instantaneamente. Talvez com um delay de alguns segundos, dependendo da transmissão. Eu não tenho dúvidas que a palavra de Deus já está praticamente em todo o mundo, faltam poucos lugares. Mas alguém diz, não é toda criatura? Não, é em todo o mundo, até porque não tem como. Porque se fosse até que todas as pessoas ouvissem o Evangelho, Jesus não ia voltar nunca. Todo dia nasce gente nova, não é isso? Todo dia nasce gente nova, em todas as partes do mundo. Todo mundo é uma forma figurativa de falar em todos os cantos da terra. Nós somos hoje 2 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Você acha que isso é muita coisa? Só na Índia, o hinduísmo, que é uma religião que não é nem tão conhecida assim, tem 1 bilhão e 400 milhões de seguidores. Muita gente precisa ouvir falar de Deus, muita gente precisa se converter, agora todos conhecem e ouvem o Evangelho de Cristo. Jesus está voltando, irmãos, e nós precisamos ajustar a nossa vida. Eu tenho lutado comigo mesmo,
para que eu possa cada dia ser melhor do que o dia anterior. Esse é um bom desafio. Para mim está dando certo, eu acho que para você também vai dar. Cada dia lutar para ser melhor do que o dia anterior. Eu hoje quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Não é para poder mostrar bondade para ninguém, nem para tentar buscar a sua própria redenção, não, mas porque Jesus está voltando. E nós precisamos viver hoje como se Jesus chegasse hoje à noite ainda. Com toda a intensidade, com todo o amor, com todo o carinho, correndo para cima mesmo, com força, com gosto de gás. Alguém já me disse que a gente faz um trabalho muito intenso aqui na cidade. Não é não, irmãos. O que a gente faz é nada diante do que essa cidade precisa. Tem muito mais do que isso. Precisaríamos fazer um trabalho com os empresários, com os comerciantes, com o pessoal da roça. Precisaríamos fazer um trabalho mais efetivo com autoridades. Precisaríamos fazer um trabalho maior aqui, ó, nosso bairro aqui, ó. Nosso bairro. Aqui, região do Pó. A gente não faz nada por eles, irmãos. Nada. Já parou para ver isso? Só na calamidade. Quando chegar o final do ano, deve ter uma enchente, aí a gente vai conseguir umas cestas, vai conseguir alguma coisa, vai mandar para eles. Mas a gente podia agir mais. Lá no 7 de setembro, em todos os lugares, porque Jesus está voltando. E ser santo é isso também, nós somos separados por Deus para viver o Evangelho. E viver o Evangelho é pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é sair anunciando o Evangelho. Viver o Evangelho e anunciar o Evangelho. Não é para encher a igreja de gente, não. Mas para povoar os céus. É isso que a gente quer. É isso que Deus espera de nós. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tudo que Deus faz por nós é por amor, não é por vaidade. Tem gente que, eu já ouvi pessoas dizendo que Deus é vaidoso, que Deus é egoísta, que Deus é melindroso, que Deus... Um monte de adjetivo furado para Deus. Mas nenhum destes se aplica. O único adjetivo que se aplica para Deus é amor. Ele é amor. Amor. 100% amor. Ele nos ama tanto que se manifestou em carne para viver a nossa loucura aqui. Para que nós pudéssemos viver intensamente, para que nós pudéssemos viver a graça de Deus a cada dia, e a nossa fé e a nossa esperança precisa estar nisso. Se nós temos fé, se nós temos esperança num Deus que está voltando, na pessoa de Cristo, de um Deus que nos deu vida e que vai nos resgatar e vai nos sacar desse mundo. Nós somos peregrinos, é como se nós estivéssemos por aqui, não é de passeio, mas em cumprimento de missão. Nós estamos cumprindo uma missão. É por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores, nós representamos o reino de Deus aqui. E como representantes do reino de Deus, nós temos que viver intensamente, em santidade, com esperança, abrindo mão das paixões, invocando a Deus em todo o tempo, e aqui tem uma expressão que eu não falei, mas diz aqui, ó, invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um. Invocando a Deus e, como Ele, viver sem acepção de pessoas. Aqui não tem limite. Não é posição política de ninguém que vai me impedir de chegar até essa pessoa. Não é condição social que vai me impedir de falar do amor de Deus para ninguém. Não é cultura. Se a pessoa é doutora, se ela é mestrado, se ela é inculta, ela também precisa ouvir o Evangelho de Cristo. E nós, eu e você, precisamos viver intensamente isso. A minha oração, irmãos, é que a gente possa, abraçando palavras como essa aqui, de Pedro, nos cingirmos e transformarmos a nossa vida, vivermos em santidade para a glória de Deus,
e ser santo em todo o nosso procedimento, aqui, em casa, na rua, na roça, na vizinhança, na escola, em todos os lugares, vivendo para a glória de Deus. Amém?